já se viu idolatria dentro de igreja? Né? E se for ver, a profecia se cumpre hoje. Porque nós temos que entender que servir a Deus e cumprir a vontade de Jesus Cristo, que é pregar o Evangelho, distribuir o Evangelho, ele tem que ser feito de coração e de caráter. Tem que ser feito porque eu quero, não porque eu devo. Aí eu devo fazer isso. Existe uma diferença entre os dois conceitos, de querer e dever. Porque dever é conceito de obrigação. E obrigação muitas vezes eu não quero, mas eu faço porque tem uma palavra a se honrar. Mas querer é conceito de coração. Não importa o resultado que dê, ou não importa se vai ter muita gente ou pouco, ou não importa como que vai estar. Eu vou fazer de coração e quem vai colher o fruto não vai ser eu. Porque não me pertence à igreja, eu não sou dono da igreja. Eu não sou Deus da igreja. Eu não sou o chefe da igreja. Pertence a Jesus, a igreja. Quem faz a obra é o Espírito Santo. E tudo isso para glorificar quem? A Deus Pai. É um conceito. E isso está acontecendo hoje. Nós transformamos, nós vemos, na verdade, muitas vezes a igreja transformada em grandes templos ou casas de shows. Com cronograma ainda, irmão. Ó, é assim, assim, assim. Temos a coragem de chamar de liturgia. É cronometrado. O que acontece aqui, acontece lá no Ceará, acontece lá no Rio Grande do Sul. Do mesmo jeito o processo passa. Com canhão de luz, com parede preta. Virou um negócio fora do comum. Campos de idolatria. Ou seja, aqui Deus fala assim, ó, eu fiz a vinha, foi eu, Deus, que fiz a vinha. Não foi o homem, não foi Israel, não foi Judá, não foi Jerusalém. Quem fez a vinha foi Deus, foi eu, ponto. Eu plantei, eu cerquei, eu lavrei, eu ainda coloquei um lagar no meio dessa vinha. Eu fiz, eu construí, e eu esperava que essa vinha se tornasse o quê? Um lugar que desse uvas boas. Que tipo de uva que é uva boa? É simples. É aquele quando o irmão vê um irmão caindo, em vez de falar, caiu por causa do pecado. Não, peraí, deixa eu lá ajudar. É aquele que vê um necessitado, deixa eu ir lá contribuir. Ah, mas eu não tenho, irmão. Mas não importa, eu vou lá comprar e Deus vai pagar para mim. Ter fé. Tem igrejas hoje que tem um monte de coisa, menos os frutos do Espírito. E pior, nem os dons do Espírito. Porque um dos maiores dons do Espírito que existe é o dom do conhecimento. Que é quando a gente busca a palavra, o dom da fé, que é quando a gente determina, vai dar certo. Hoje assim, olha, nós vamos fazer o evangelismo. Peraí, não sei. Não sei se é possível. Não tem fé. Irmão, você tem noção que uma das últimas profecias antes do arrebatamento é a própria profecia que saiu do próprio Filho de Deus, que ele diz assim, que nos últimos dias haveria um esfriamento. E você acha que esfriamento é porque a igreja está vazia? Não é. Irmão, não tem nada a ver com a igreja. Tem a ver com as almas, com as pessoas, os nossos irmãos. Almas, quando eu digo, eu estou falando dos nossos irmãos. E sabe quem são os nossos irmãos? Aqueles que uma hora dessa estão lá no boteco, está lá fumando droga, aquelas almas é irmãos, meu, seu, todo mundo aqui. E essas almas estão ali perdidas. Só que por que estão perdidas? Adivinha? Porque não acredita mais em nada. Não consegue acreditar se vai dar certo, se a vida é boa. Eu acordo para sobreviver. Né? E nós temos perdido isso. Só que eu quero que os irmãos acompanhem aqui, nesse versículo 4. Existem duas perguntas no versículo 4. E que Jesus responde as duas. Lá no Evangelho. Nós vamos descobrir. Olha aqui, Na primeira pergunta ele fala assim: que mais se podia fazer a minha vinha que eu
lhe não tenha feito, adivinha onde está a resposta? Quem puder abrir aí, João 3,16, que nós vamos descobrir a primeira resposta da primeira pergunta. Evangelho de João 3, 16. Olha que fantástico. Olha aqui. A primeira, o que mais Deus poderia fazer para arrumar essa vida? O que mais? Bom, a resposta está aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Consertei a minha. Consertei a minha. Agora já não é mais por obras, por força da mão, é pela fé. Tens fé? Então está dentro da vida. Não tens fé? Pode estar de gravata, terno, vir aqui pregar, vai ficar. E falo sem medo de arma, porque vai mesmo. Deus não vem buscar você porque vem aqui pregar ou passar uma vida inteira de 50, 60 anos de ministério. Deus vem pregar porque Ele vê dentro de você que você teve fé a vida inteira. Olha, pode estar caindo um círculo, pode estar o barraco destruído, mas eu ainda confio em Ti, Senhor. O que diz o Salmo 125, versículo 1? Diz o seguinte: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Não abala, irmão. Não abala. E a segunda pergunta? Vamos ver? A segunda